Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Alexandre Domingues, bom dia, Paraná. Prazer estar aqui, satisfação imensa. Doutor Pablos, antes de nós falarmos do problema, né? Por que eu convidei o doutor Pablos para vir aqui falar conosco? Primeiro, doutor Pablos, a partir de hoje, ele já faz parte da Rádio Paraná Oficial. Ele já é parceiro da Rádio Paraná Oficial. O doutor Pablos, ele estará aqui conosco todas as semanas. Doutor Pablos estará todos os dias aí uma dica de saúde, uma dica para você, às vezes, que está aí numa situação que, às vezes, você acha que o que resta é só morrer. Não, não é só isso. Não é só isso. Tá? Então, nós vamos trazer aqui com o doutor Pablos, falando, né? Primeiramente sobre o que tem afetado o mundo, que é a saúde mental. O mundo está doente, né? Nós estávamos conversando nos bastidores com o doutor Pablos e ele falou assim, então, Alexandre, você tem o mesmo pensamento que eu, o mesmo ponto de vista. E realmente, eu acho que o mundo está doente. O mundo está, com certeza, enfermo. Doutor Pablos, antes de nós falarmos sobre uma das suas especializações, que é a neuropsiquiatria, nos conte um pouco, doutor Pablos, como que o senhor, um pouco da sua trajetória, como que você chegou até ser médico, você é da onde, você é de Curitiba, você é do interior, você já queria ser médico desde pequeno, como que começou, como que aconteceu a medicina em sua vida? Olha só, fazer uma retrospectiva aqui, hein, Alexandre? Olha só. Olha, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de poder estar levando essa informação para todos que estão nos ouvindo. Você que tem uma história que tem um valor, né? A gente chama de braiding, né? Aquele valor, né? Que fala mais do que qualquer coisa. E isso conquistado com a sua vida, né? Com os anos ali, então... É uma honra para mim estar aqui, ter te conhecido e fazer parte desse trabalho, né, que é levar a informação, porque a informação é a linguagem universal, né? É uma forma de energia que transforma, né? Bom, Pablos, esse nome importado aí, do seu João Lira, que você conheceu, até João isso, Lira. até isso teve, né? Até isso teve. Seu João, um grande líder comunitário lá no Mato Grosso, um cara muito respeitado pela comunidade e tive a honra de conhecê-lo, seu João Lira, pai de Pablos Lira. Mas como é que é o seu nome inteiro? Meu nome é Pablos Letúlios. Pablos Letúlios. Barros Lira. Esse nome aí. Não é Pablo, mas é terminação latina. Como é que sua mãe lhe chamava? Aí eu não gosto nem de falar. Vem aqui, moleque! Não, mas ela... Era Pablos... Puta. Quando era o Pablos, era de tremer, de tremer. Aí já mas você tinha algum apelido? Alguém te chamava, por exemplo, de Plá, Olha, até hoje eu tenho esse negócio, mas chamava muito de Pabo. Pabo. P-A-B-O. Nem o L, né? Não tinha nem a ver. Era, meu Deus do céu. Mas assim, menino nascido e criado em Cuiabá, ali no bairro pobre, Campo Velho, né? Mas graças a Deus com muita luta, muita garra dos meus pais, né? Que conseguiram nos criar bem. E nós seguimos o caminho, né? Da honestidade, do trabalho. E antes de fazer medicina, eu fiz agronomia. Tem esse conhecimento aí, porque lá no Mato Grosso é soja. Você fez agronomia? Eu fiz essa... Depois eu tive ali influência na família, né? Hoje nós temos quase 10 médicos ali na família, tá tudo lá no Mato Grosso. 10 médicos na família? Se somar todos os tios, primos, né? Dá mais ou menos isso aí. Médico, hein? Tá igual a minha família com advogado. Você na área jurídica, né? minha família é na área jurídica. E aí a gente foi para esse lado da saúde, né? E depois eu consegui, eu e a minha esposa, a doutora Márcia, conseguimos passar na residência aqui em Curitiba para uma área que hoje não tem a ver, né? Que é cirurgia cardíaca, ali no Cruz Vermelha, né? Assim que a gente veio, né? Aí depois de algum tempo, né, a gente viu que não era bem o que nós queríamos, e aí fomos para essa área da psiquiatria, neurologia, né, saúde mental. Tá, mas você veio sozinho de Cuiabá?
Viemos juntos. Porque ela, quando eu passei para essa residência, né, de cirurgia cardíaca, ela passou para a área de UTI, medicina E quando que intensiva. você conheceu ela? Ah, conhecemos na faculdade. Na faculdade. Já, no O final, médico, no finalzinho. o médico, se ele não conheceu uma médica, eu acho que não tem muito futuro, né? Porque daí, quando um sai, o outro entra, quando um entra, o outro sai. É. E Verdade. de casa, Plantão, né? Plantão. E me conta uma coisa, Pablo, a questão, né, da medicina, né? A gente sabe que a medicina ela é feita para curar vidas, né? Para curar doenças. Eu acho, para mim, hoje, é a profissão mais difícil, né? Podemos não falar que é a mais importante ou uma das mais importantes, né? Aham. Porque para mim tem uma profissão que é muito mais importante que qualquer coisa. Qual será? É ser professor. Porque se você é médico hoje, Alguém é porque ensinou. alguém te ensinou. Então, para mim, eu isso. sempre falo isso, né? O professor é o principal. Se tem um bom advogado, se tem um bom engenheiro, se tem o... É a base, né? É a base, é o professor, é o ensino, né? É a educação. Né? Bonito. Então, para mim, o professor é a profissão mais importante que tem. Porque se não tivesse o professor, não teria o médico. Se não tivesse professor, não teria o advogado. Se não tivesse professor, não teria engenheiro. Se não tivesse o então, sim, sim. Então, assim. Mas, doutora, mas o senhor fez agronomia, viu que não ia vingar na área, ou chegou a trabalhar na área? Trabalhei na área, falei, olha, o negócio aqui é o seguinte, agora que caiu a ficha, né? Eu não tenho terra. Eu não sou produtor, né? É que nem administrador de empresa, né? Só tem que fazer administração quem a família tem empresa, né? É, porque daí tem a ver, né? Falei, olha, eu não tenho família pobre, né? Não tem jeito, né? Eu não tenho o outro lado, que é o insumo, né? Que é a revenda, os insumos, né? Que vem de fora. Onde é que eu tô? Tô aqui no meio. O que é o meio? É viajar para lá e para cá na estrada, né? Falei, não, eu acho que não é por aí, não. Aí eu até iniciei o mestrado ali na UFMT, mas aí virou, né? Falei, não, acho que é saúde mesmo, acho que eu vou... E gostei, comecei a acompanhar nos plantões, é questão de gostar também, né? A gente tava falando até sobre sua área, né? Sim. Comunicação, se o cara não amar a área... Não tem como fazer. Então, houve essa paixão aí. Não, quem ama não trabalha. Quem ama não trabalha. Isso ele vive. Ele vive. Né? E quem trabalha naquilo que não ama, realmente é complicado. Sacrifício. Pablo, então você vem para cá com a sua esposa, também médica. Isso. Daí vocês vêm para Curitiba, vocês vêm para onde aqui na região sul? Curitiba... Primeiro vocês vieram para Curitiba. No Portão, né? Bairro No Portão. Tá. Né? Aí vocês chegam em Curitiba para começar uma vida na medicina. Fazer uma especialidade, né? Para fazer uma residência. Isso vocês tinham quantos anos? Isso tem uns 8 anos atrás. Tem uns 8 anos atrás. Mais ou menos. E daí você busca psiquiatria. Buscamos até juntos, né? Vocês buscaram juntos. Vocês dois são psiquiatras. Isso. O tema que você está tocando hoje, que os ouvintes estão aí acompanhando, é interessante, porque nós percebemos isso há quase 10 anos atrás. Essa pandemia, né? De ansiedade e depressão, a gente viu que precisava de ter alguém para ajudar nessa área. Mas você veja só, né, doutora? Como é que é o nome da sua esposa? Doutora Márcia. Doutora Márcia. Você e a doutora Márcia, vocês vejam só. Eu não sei, vocês foram escolhidos por Deus, né? Vamos colocar por aí. Porque 3 anos depois que vocês buscam essa especialização, veio a pandemia. Veio o Covid, onde as pessoas estavam dentro de casas enlouquecidas, as pessoas estavam enlouquecendo, as pessoas acabando o casamento, acabando o convívio de familiares, acabando aquela confusão, né? Muita gente, muito tempo junto, né? Terrível. Aí não tem como dar certo. E vocês foram preparados para esse momento, né? Vocês foram preparados para atender as pessoas que iriam passar por grandes dificuldades mentais, por pressões psicológicas, por pressões, né, psiquiátricas. Então, vocês foram preparados. Agora, as pessoas, doutor Pablo, não sabem muito bem qual é a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. Os dois começam com PS, né? Mas o que acontece?
Muitas pessoas, né, às vezes, porque eu fui no psicólogo, porque eu fui no psiquiatra, e as pessoas não sabem. Eu sei a diferença, né, mas gostaria que o senhor explicasse qual que é a diferença de um psiquiatra e de um psicólogo para que as pessoas soubessem. Os dois tratam da mente. Os dois tratam da mente. A diferença qual que é? O psicólogo ele ingressa diretamente, né, na faculdade, no curso de psicologia, direto. Certo. O psiquiatra ele precisa de um pré-requisito, ele precisa ser médico. Certo. Aí, depois que ele... Toda pessoa que faz medicina, ela se forma como clínico geral, médico clínico geral. Ele sabe um pouco de cada coisa, um pouco de psiquiatria, porque tem lá, no finalzinho tem as especialidades, um pouco de cardiologia, um pouco de ortopedia, um pouco disso, daquilo, né? Então, aí depois ele vai definir ali se ele vai seguir alguma especialidade. Aí ele escolhe fazer a psiquiatria, ele aprofunda mais. Tá. A diferença, para mim, que eu vou falar para vocês, eu não sou tão técnico que nem o Dr. Pablo, eu já sou mais direto. A diferença é a seguinte, tá? Se você está com um problema aí de ansiedade, você está com um problema de depressão, o psiquiatra ele pode, por ser médico, receitar remédios, tá? Então, para você saber, o psicólogo já não pode receitar o remédio. Então, o psicólogo é mais na conversa, mais para que você tenha um autoconhecimento, para que você consiga relaxar dividindo o seu problema com uma outra pessoa. Na verdade, é um parceiro do consultório. É aquele cara, o psicólogo é aquele cara que você vai sentar, vai cruzar as pernas, vai deitar e vai falar tudo o que você está sentindo. E ele vai ver aí, ele vai tentar analisar onde está o problema. O psiquiatra não, que é o caso do Dr. Pablo e da doutora Márcia. Esse casal que foi preparado, né, 3 anos antes do Covid, 3 anos antes da pandemia, que deixou famílias e mais famílias, milhares de pessoas, né, dentro de suas casas, convivendo 24 horas por dia. E a gente sabe que qualquer relacionamento, seja de amigo, seja de mulher com homem, seja de pai e filho, sempre vai dar problema. O convívio, ele vai dar problema. Né? E tivemos mais outros problemas, que foram famílias que tiveram aí seus entes queridos, né? Que tiveram suas vidas ceifadas por essa grande pandemia. Sim. E daí isso aí também gerou um boom na cabeça das pessoas, né? E fez com que as pessoas precisassem cada vez mais, né, se tratar. E nós sabemos que, né, lógico, eu estou falando, não é o Dr. Pablo, é minha opinião, eu, Alexandre Domingues, eu me responsabilizo pelo que eu estou falando. Nós sabemos que, a partir da hora, né, da pandemia, que as pessoas começaram a tomar muitos medicamentos, as pessoas começaram a tomar muitos coquetéis, vamos falar, o remédio é droga, né? Sim. Começaram a colocar muitas substâncias tóxicas dentro do corpo, o corpo começa a reagir. Muitas pessoas ficaram com sequelas dessa grande onda do Covid-19. E daí sim, pessoas que começaram a dar tilt, curto-circuito na cabeça. As pessoas que pensavam que iam morrer, pessoas que não eram hipocondríacas e que se tornaram hipocondríacas, pessoas que não tinham síndrome do pânico, que começaram a ter síndrome do pânico, já não conseguiam mais nem atender um telefone, pessoas que não paravam de brigar com seus filhos brigando com seus pais, mulheres que... Quantos casamentos acabaram durante a pandemia e as pessoas tinham que uma aturar a outra, uma tolerar a outra, porque eles não tinham para onde ir. E daí vem o trabalho do psiquiatra. Aí vem o trabalho do médico. Não o conselheiro, porque naquele momento você já não precisa mais de conselho. Você precisa de ajuda. Você precisa de um profissional, alguém que resolva o seu problema. Porque o problema já existe. O problema já está na sua vida. Aí vem a área que o profissional tem que atuar. E para isso vêm os psiquiatras, que são aqueles do SOS Cabeça, o SOS Mente, os socorristas da vida neurológica. São eles
que fazem com que você, às vezes, com tantos problemas, você que talvez não acredita que aqueles problemas tenham solução, mas é porque daí você está com um problema sério, está com a tua mente acelerada, você começa a criar expectativa naquilo que você não poderia criar expectativa. E para fazer essa pergunta ao Dr. Páblios, Dr. Páblios, eu acho que o grande problema hoje, nós vamos falar, né, dos assuntos dos celulares, filmes, videogames, que tem também atrapalhado muito esse desenvolvimento neurológico das pessoas. Mas antes disso, Dr. Páblios, o que eu queria falar é o seguinte: nós acreditamos, né, que o problema dessas pessoas, né, hoje, que estão com problema de síndrome do pânico, de ansiedade, depressão, eu quero que o senhor fale qual que é a maior causa, porque antes do senhor receitar, né, num atendimento clínico, o senhor provavelmente conversa com a pessoa, né, para entender o que ela está sentindo, o que ela está passando. Qual que é a maior causa que traz esses problemas neurológicos, esses problemas mentais? É uma pergunta assim que tem grande profundidade, né? Para começar, hoje a gente vive num habitat, num estilo de vida, né? Estilo de vida muito diferente de 2.000 anos atrás, né? Muito fora do nosso padrão normal biológico, né? Todo mundo está ouvindo, a gente sabe como é que é, né? Acorda cedo, pega o ônibus e já começa, né, a aventura ali, tem um desafio a cada segundo, a cada momento. Você libera muita catecolamina, que a gente fala que são o quê? Adrenalina, né? Aquela sensação, né? Que quando você corre um perigo. Antigamente você tinha isso quando você ia caçar, lá nos nossos ancestrais lá. Então você tinha ali os momentos de você estar atento, né? E tinha os momentos de descanso. Hoje em dia você, até descansando, você está preocupado. Preocupação, né? Se ocupar antes de acontecer. Preocupar. Então você vai deitar para dormir, a gente estava falando sobre a síndrome do pensamento acelerado. É isso. Você está pensando nisso, num problema. Hoje eu acho que se você tiver uma base ali, eu lembro muito dos gregos, né? Dos estoicos, o estoicismo, né? É aquilo que você pode fazer, pensa, pega a sua energia, concentra, foca naquilo que dá para você fazer e vai para cima. Aquilo que você não consegue, não está nas suas mãos, entrega. Isso aí eu acho que é 90% já de melhora, né? E isso, você estava falando sobre o síndrome do pânico, o pânico só existe se você já tiver uma ansiedade anteriormente. Você tem que ter previamente, você tem que já... Tem gente que é ansioso desde da adolescência e não sabe da ansiedade. E quais são os sintomas da ansiedade? Para que a pessoa que ainda não conseguiu perceber que ela é uma pessoa ansiosa, e quais são os sintomas? É que existe uma linha muito tênue ali da ansiedade e da responsabilidade. Se a pessoa não tiver um mínimo de ansiedade... Entendi, ela entendi. não chega na hora, né? Na hora marcada, não tem um compromisso ali. Chega 6 minutos depois. Aí, ó, as coisas de cidade grande, né? Acidente na pista, tudo. Mas assim, você se preocupar daquilo, sabe? Você tem que ter ali uma organização, deixa ali programado o que você vai fazer, né? Isso é importante, né? E aí você desliga, né? Vai ficar no presente, não no futuro, né? A ansiedade é aquela pessoa que ela não está aqui. Ela já está pensando depois da rádio aqui, para onde que eu vou, o que eu vou fazer, e a gente está conversando agora aqui. Mas me diga uma coisa, doutor. Tem alguma coisa a ver com expectativa, ansiedade? Muito, muito. É porque você cria, né? O teu imaginário, ele cria algo em torno de alguma coisa. E você fica acelerado para que aquilo aconteça. Aquilo não acontece. Isso. Aí você tem que colocar a culpa em alguém, que se chama a terceirização de culpa. Olha, eu penso igual... Nossa, que bom você falar isso. Então, o que acontece? Você não assume, né? Não assume. Então, a terceirização de culpa. Eu brinco com todo mundo, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, né? Eu comprei uma mercadoria. Aí chegou no dia, eu não paguei a mercadoria.
Aí eu vou culpar o cara que me comprou a outra mercadoria lá atrás, que não me pagou, por isso que eu não paguei a outra mercadoria. Não paguei a outra mercadoria porque eu comprei uma mercadoria e não tinha dinheiro para pagar. Então, é para você não terceirizar. Né? Ah, meu carro acabou a gasolina. Ah, acabou a gasolina. Porque meu filho usou o carro e não colocou. Não. A culpa é tua. Porque você, antes de sair com o carro, você tinha gasolina. Então, as pessoas gostam muito de terceirizar a culpa. Isso. E eu acho que quando a frustração ela existe na tua vida, que daí você tem que terceirizar, porque você não quer admitir que a frustração é tua. Aí você quer culpar, daí você quer culpar o outro, para diminuir a dor do teu sentimento. Que você errou, que você falhou. É que as pessoas não admitem quando elas erram, quando elas falham. E, portanto, não melhoram. Né? Não E daí vem essa questão da expectativa, né? A expectativa. Sim. Então, por exemplo, a pessoa faz lá 150 currículos para procurar emprego. Ela cria uma expectativa que desses 150 currículos que ela entregar, ela vai receber 10% das propostas. Então, ela cria essa expectativa. Aí ela fica em volta do celular esperando uma mensagem de um daqueles 10%, e o pessoal não manda aquela mensagem. E não chega. E não chega a mensagem. E a pessoa começa, não, porque eu estou preocupada, porque você veja só, porque eu entreguei 150 currículos. Eu tenho uma conta para pagar, aí eu tenho dinheiro para receber, aí eu só tenho como pagar aquela conta. Então, mas porque as pessoas fazem errado? Porque você não tem como fazer uma conta sem ter o dinheiro. Você só pode ter. Então, esse é o problema que gera uma ansiedade nas pessoas. Exato. É a mesma coisa o cara que comprou um carro, uma casa, comprou um monte de eletrodoméstico, tudo parcelado, tudo financiado, e o cara ficou desempregado. 3 dias depois começa ligação de cobrança. Aí o cara pega, toda vez que toca o telefone, o cara dá 3 tipos de medo, dá tremedeira, e o cara começa a ficar ansioso. 3 tipos. 3 tipos de medo. 3 tipos de medo. Então, assim, qual é a solução para essas pessoas, doutor? Porque eu vejo que nesses casos não é só um tratamento, né, mental. Eu acho que daí existe algum tipo de remédio, um tratamento, não a camuflagem, porque muita gente toma o remédio para camuflar o problema. Perfeito. Eu estou com uma dor no baço, vou tomar um Torcilax. Não, você vai ver o que tem no teu baço. Eu estou com dor de dente, eu vou tomar Espidufen. Eu vejo a maioria das pessoas, vou tomar Espidufen. Não, vai no dentista. Antes de tomar o Espidufen, vai no dentista. Sim. Então, eu vejo que as pessoas se cuidam Trata erradamente. O sintoma, né? Trata o sintoma, não vai na causa, né? Importante, você vê, né? Você começou iniciando ali falando sobre expectativa, né? Quando você cria expectativa e se frustra, e isso se repete, um círculo vicioso, você acaba desenvolvendo um outro transtorno, que a gente chama de episódio depressivo. Então, você já tinha um problema de ansiedade. Olha só como que a coisa vai acumulando, né? Agora você tem um transtorno misto, ansioso e depressivo. Porque é uma dor, né? Toda hora se decepcionando, né? Se frustrando, isso deprime. Então ali você já evoluiu ali, não só a ansiedade, agora você tem uma depressão associada. Importantíssimo de você estar falando sobre sintoma e causa. Né? No momento emergencial, agora é remédio. Mas remédio, o nome já fala, remedia, né? Não resolve, não cura. Não vai ali, né? Essa palavra até, né? É forte. Mas aí você tem que buscar, aí entra o médico também pode fazer, né, psicoterapia, né? Mas aí entra o parceiro, porque não dá para estar atendendo, a não ser que os meus professores, eles deixaram e só fazia psicoterapia, só atendia psicoterapia, que leva mais tempo, que é essa conversa, que é mapear a mente do paciente e tentar juntos ali detectar ali onde é que está ocasionando esse problema, que é aí que você tem uma diferença na vida.
no momento que você está ali com pânico, não dá para conversar. O cara está em pânico. Então você vai dar um remédio, aí você recorre à parte bioquímica, né? Para segurar aquilo. Enquanto, concomitantemente, você vai tratando a causa, que é essa parte do pensamento mental, que é buscar ali o que está acontecendo, onde que eu estou errando, né? Porque, eu estou criando expectativa. Então, vamos treinar, vamos mudar isso aqui. Como é que eu devo fazer? Aí sim, aí você tem uma diferença maior. Doutora, hoje nós vivemos num modismo medicinal, né? É um modismo médico, né? As pessoas agora, as pessoas não, né? Eu acho que até uma parte, né, dos médicos são os culpados por darem nomes, né, novos nomes a problemas antigos, né? Antigamente já existiam vários, né, problemas mentais, transtornos psicológicos, né, transtornos mentais, como já existem, sempre existiu e continua existindo. Só que eles vão mudando de nome, né? Sim. E hoje nós temos aí um grande problema, né, com as pessoas, que são problemas seguinte. Nós temos o problema hoje que antigamente você falava sobre narcisismo, né, que era o narciso que se olhava no reflexo da água e era o homem que se amava. Hoje o narcisismo ele muda de conotação e ele entra no aspecto de doença mental, que é aquela pessoa que age de forma escondida, né? E que arme de uma e ao mesmo tempo ela se torna uma pessoa como é que é autopromove, né, em cima dos outros, né? Nós temos o caso da bipolaridade, né? E nós temos o caso da depressão, né? São hoje os três principais fatos, né, que as pessoas estão utilizando, né, para tentar, né? Por exemplo, na brincadeira a pessoa fala, eu sou bipolar, né? Bipolar todos nós somos, né? Aquela bipolaridade de acordar bem de manhã, de tomar um bom café, na hora do almoço você se aborrece com alguma coisa, de tarde alguma coisa te irrita, de noite você não vai estar bem. No outro dia, você começa o dia, dormiu mal, não começou o dia bem, mas você se alimenta bem, você toma um bom café e termina o dia bem. Então, esse é o natural na vida do ser humano, do cotidiano, do diário, né? Agora, o que é a bipolaridade clínica? Aquela que é realmente vocês conseguem pegar e falar assim, não, essa pessoa é bipolar. Você falou bastante coisa, dá pra gente tratar desse assunto aí. Uma coisa é transtorno de personalidade. Né? O que é isso? Isso aí que você elencou, narcisismo, existe aquela personalidade histriônica. O narcisista, o histriônico, ele precisa subir na cadeira para trocar a lâmpada e todo mundo ver. Um exemplo, ele precisa estar lá no topo, ele precisa ser visto. Se ninguém olhar para ela ou para ele se frustra. Fica triste, ele tem que estar tem que estar no destaque. Se não tiver no destaque. Mas até então, é só isso. O narcisista, além disso, ele precisa humilhar alguém. Entendi. Ele precisa disso. Necessidade. Ele se sentir bem. Tá. Ele precisa fazer alguma coisa nesse sentido aí para... Então, essa grande diferença. Tem outros, né, diferenciais. Você tem ali, quando a gente fala do transtorno do humor, né, que a gente fala que é uma flutuação, né, do bipolar. Tem algumas características que a gente tem que colocar, né, porque, por exemplo, o transtorno do humor bipolar, você precisa de no mínimo ali 3 meses com aquela pessoa daquela forma ali, que pode ser depressiva ou quando fala depressão, você está deprimindo o sistema nervoso central, você está baixando a energia. Isso é deprimir, é uma falta de energia mental, o cara está deprimido, né? Então você precisa de ter um tempo ali para você classificar, falar, isso aqui ou você pode estar exaltado, né? Você pode estar uma exaltação muito maior do que seria o normal. Certo. Assim, muita energia, aquela coisa, né? E às vezes você tem uma mistura dos dois. Um pouco disso, um pouco daquilo, sabe? Até o diagnóstico
É uma das principais coisas que o médico tem que prestar atenção, porque dali que vai vir o tratamento, né? O diagnóstico tem que ser certeiro. Às vezes demora até, porque o paciente não traz tanto, né? Por isso a conversa, né? Por isso a anamnese, por isso o histórico, por isso da família e da pessoa, né? Então você veja. E tem o que a gente mais vê hoje em dia, que é o borderline. Transtorno borderline. Que é isso? Que é um transtorno também de personalidade. Esse eu vou resumir para quem está ouvindo. É o barraqueiro. Você sabe que É você aquele pode... do escândalo. Não, tem que ter um barraco, tem que quebrar o pau, tem que arrumar confusão. Confusão. Se não tiver confusão, tá bom. Isso é o borderline. Simples, né? Uma coisa que você pode resolver bem diferentemente, né? Da confusão, da briga, né? Então, assim, ele precisa descontar alguma coisa que ele tem ali em algo. E ele explode mesmo, né? Faz mesmo acontecer. Então, esse aí é o que a gente vê muito, sabe? No consultório. Esse precisa muito de psicoterapia. Os transtornos de personalidade é só com psicoterapia. Que é isso aí que você está trazendo. É só com psicoterapia? Para você ter resultado mesmo efetivo. As medicações são mais sintomáticas. Tá, o borderline. Depressão. Bipolaridade. Qual que é a outra mesmo que a gente falou aqui? Tem o histriônico, né? Que eu falei também. Narcisista. Narcisista. Existe só tratamento? Ou Bom, existe algum período desse tratamento que a pessoa pode receber uma alta? Existe? Ou não? Pode. Olha, eu vou dizer para você que é tão difícil, né, a pessoa seguir, né? Mas ela pode ter uma alta. Pode? Pode. A gente indica, eu falo, o mundo de hoje, o estilo de vida, a gente indica assim, a cada 6 meses passar no psicólogo, ou pelo menos uma vez ao ano. Uma vez na vida, né? No mundo de hoje tinha que ser uma vez por semana, né? Tinha que ter na escola. Uma vez por dia. Eu acho que uma vez por dia. Por dia tinha que ter nas escolas, né? O mundo ideal, né? Mas assim, personalidade, né? Vem lá do útero, né? É difícil você falar assim, ó, você pode reduzir, você pode amenizar, você pode controlar, né? E você pode ter alta. Você conseguir ali os alicerces, as bases, né? As medicações, elas ajudam, auxiliam no tratamento. Mas se você ficar só na medicação, você fica dependente. E não resolve, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor. A gente vê, por exemplo, que algumas pessoas, né, todas as pessoas criam mentalmente um estilo de defesa, né? Então, por exemplo, tem pessoas que pegam, eu quero saber se isso é normal, né? Essa é a minha pergunta, né? Tem pessoas que falam assim, porque tudo dá errado na minha vida. Nada dá certo na minha vida. Uma coisa deu errado, a outra deu, nada deu certo. É espiritual. É espiritual ou é mental? Olha, você sabe que eu acredito muito na espiritualidade. Eu acho que até, assim, isso é pessoal meu, né? Eu acho que isso faz parte, e eu vejo que influencia muito, sabe? Você cuidar dessa parte da espiritualidade, não é religião, espiritualidade. Né? Aquela coisa que na área da medicina, né, a gente chama ali de você concentrar, de você estar ali meditando, né? Mas existe também coisas mais científicas, como a programação neurolinguística, né, a PNL, que até uma das máximas, né, assim, se aquilo que você está fazendo sempre tem o mesmo resultado, você precisa mudar o processo que você está fazendo para ter um resultado diferente. Sim. Então, como que você vai ter um resultado diferente se você faz a mesma coisa? Parece óbvio, assim, mas é uma coisa assim que a gente vê e a gente não percebe. Eu falo, essa vida que a gente leva hoje, muita coisa, parece que a sua percepção dá uma baixada, porque gasta muita energia. Sim. Muito preocupado, muito Concordo. Isso, muito aquilo. Então, coisas óbvias, as coisas mais simples é que resolvem a vida das pessoas. Né? Então, você pega um pouco da PNL, que eu gosto muito também, assim, ó, a PNL, a programação neurolinguística,
Ela fala assim, ó, você pode tratar. Se você pegar a pirâmide de Maslow, né? Você pega ali da base até o topo. O topo é a espiritualidade. A base é o ambiente, é o resultado. Se você pegar, é uma via de mão dupla. Você pode começar, que seria o melhor de tudo, começar na parte espiritual, porque daí ele descende ali e ele resolve tudo. Ou você pode ir pelo básico, subir na pirâmide. Eu encontrei isso na minha prática quando eu estava infeliz com a psiquiatria de só medicar. Eu falei, mas não pode ser isso, eu não estudei tanto só para isso, né? E aí eu comecei a perceber que a gente pode também trabalhar a nível de nutriente. O que eu vi ali que eu percebi muito, eu falei, mas é até uma experiência que eu fiz, eu sempre pedia doses de vitamina D3, que na verdade é um hormônio, a gente chama de vitamina, mas é um hormônio. Quando fala hormônio é poderoso, só perde pro neurônio. Depois do neurônio vem o hormônio, né? Porque o neurônio é na hora, né? A gente tá aqui falando e por causa do cérebro, né? Aí tem a parte hormonal. Então, quando a gente... Nós, 100% dos pacientes psiquiátricos, seja adulto ou infantil, que eu acompanhei, sempre tiveram a vitamina D3, esse hormônio, muito baixo. Se você olhar a referência, acima de 20 para cima tá bom. Tá normal. Qualquer médico fala que tá normal. Mas lá nos Estados Unidos, que é a nossa referência, né, científica, no primeiro mundo e tudo, lá é acima de 40. Então alguma coisa está errada. O corpo é igual aqui e lá. A vitamina é igual, né? Por que tem essa diferença, né? Você vê que eles dão muito mais importância lá, né? E assim, os pacientes meus, por exemplo, autistas, TDAH, quando eu suplementava essa vitamina, tinha uma mudança. E igual eu falo, as mães voltavam chorando, agradecendo, felizes, porque é um sofrimento a mãe, né, quando tem um autista grave ou TDAH ou problemas, né? Até depressão. Falei, olha que interessante. Isso eu já tinha em publicações, né, científicas. Mas na prática é muito bom de você ver na tua frente acontecendo, é muito emocionante. Então ali você começa a ver que é uma via de mão dupla, né? Tem essa parte da psicoterapia, que é mental. Mente é diferente de cérebro. Cérebro é aquilo que você consegue palpar ali. É igual software e hardware, né? Certo. Então a mente ali você tem que trabalhar, que são os pensamentos, aquela organização, assumir a culpa mesmo, assumir, não terceirizar, porque senão você não evolui. Ou seja, vai ter o mesmo resultado. Porque você Certo, faz sempre a certo. mesma atitude, né? Ah, nada dá certo, eu acho que é espiritual. Peraí, vamos parar, vamos pensar. O que a gente pode fazer diferente para ter um resultado diferente, né? Então, isso é na parte do pensamento. Na parte biológica, essas vitaminas, né? Hoje a gente tem publicação científica mostrando que quando você suplementa a vitamina B12, que é neurotrófica, vai para o cérebro, você melhora até aqueles cérebros atrofiados de pessoas com demência. Isso é uma revolução. Com vitamina, o cérebro atrofiado ele está encolhendo. E O cérebro ele encolhe? ele encolhe, ele atrofia. Ali a parte do córtex, na parte periférica de fora, ali, ele pode encolher. E aí você tem vários casos de demência, né? E eles estão fazendo pesquisa com vitamina, suplementando essa vitamina bem acima dos níveis de referência, bem acima. Não é tóxica, é hidrossolúvel, ela sai pela urina no excesso. E você tem uma diferença. Até então, o neurônio não se regenera. Né? Você volta aquele cérebro, assim, Entendi, olha, entendi. olha o impacto que isso tem. Certo. Então, aí eu comecei a usar isso também em crianças com autismo, com TDAH, e a melhora é excepcional. Isso já está publicado também, essa melhora. Mas quando você vê, então assim, você tem que trabalhar a parte mental e a parte biológica. Aí eu encontrei sentido na neuropsiquiatria. Aí eu falei, agora sim, agora eu tô vendo, né? Porque, na verdade, doutora, eu acho que eu não sou médico, não tenho nenhum. Lógico, a gente tem aquele conhecimento, né, de médico e louco, cada um tem um pouco, né? Mas a gente não tem a parte técnica, né? A gente não tem a parte que precisa ter. Então, esse conhecimento, por isso que existem os médicos. Mas nós sabemos que todo remédio, né, ele é composto também com bases vitamínicas, né? E a partir da hora que você começa a fazer um tratamento com as próprias vitaminas, você começa talvez a ter um resultado até melhor, né? Sim. Todo remédio,
quando a gente fala de remédio, quem está gastando ali, investindo milhões e milhões em ciência, em pesquisa, em mão de obra especializada, ele precisa lucrar. Porque senão quebra antes de começar, né? Tem que lucrar. Então, para ter uma patente de algum remédio, você criar uma molécula, você não pode patentear algo que já exista na natureza. Você não pode patentear o cálcio. Ele já está na natureza. Ou Sim. patentear a água. Ou sei lá, você tem que criar algo, um remédio, que não exista no planeta. Então a gente pode chamar remédio de alienígena, né? Não existe. Ele não existe, você criou. Sim. Você criou, testou, aí tem aquela parte da segurança, que eu sempre falo, isso é para tudo. Primeiro lugar, segurança. Se você for falar de segurança aí, militar e tal, a primeira coisa é sobreviver, né? Se você for falar de outras coisas que dão uma picadinha na gente, né? Pode falar as palavras não, né? Pode falar, pode falar. Vou falar de vacinas, né? Primeira coisa que você analisa é segurança. Tá, passou pelos critérios de segurança, é seguro? Agora vem a eficácia, certo? Então, quando eles estão ali criando um remédio e eles conseguem achar uma molécula que dê um resultado X, né, eles vão para a parte da segurança, vão para a parte da eficácia e aí eles patentiam, porque é uma molécula que eles criaram. E aí eles têm direito a essa patente por 10 anos ali para lucrar, né, e depois é liberado. Então, assim, no final de tudo, o remédio é algo que não existe na natureza. E se o teu corpo, quando recebe aquilo, ele não sabe o que fazer com aquilo que não é próprio dele. Não chega a ser uma bactéria, um intruso, mas é uma molécula ali que o corpo não consegue trabalhar. É por isso que, com o passar do tempo, você tem efeitos adversos, colaterais. É isso que eu Um falava, remédio engorda, o outro ataca não sei o que, o outro ataca ali com o tempo, né? Então eu não sou contra remédio, mas eu acho que você tem que... Eu quando eu tenho meu paciente, eu já entro com remédio, dependendo do caso, mas já pensando em tirar o remédio. Ah, entendi. Você faz o SOS, Isso. o SOS, o remédio é o SOS. O cara não tá dormindo. É o socorro. Né? O cara não tá dormindo. É o socorro. É pro cara dormir. O cara não tá tendo pânico. Crise de pânico é horrível. O pessoal acha que tá infartando. Eu recebo muito no pronto-socorro. A gente faz o eletrocardiograma lá, a gente faz o exame físico, a gente vê e não está infartando. Mas eu não consigo imaginar o que seria o sentimento da síndrome do pânico, né? O clássico é um aperto no peito, por isso que já pensa em infarto, mas assim, mais aqui na parte central do peito, né? Que a gente chama de externo, né? Então, a dor bem no meio, que é a mesma dor do estresse. Quando você mexe, dói no meio aqui, bem na divisão aqui, no meio do peito. A falta de ar, que é falsa, mas a pessoa sente que está fechando a garganta ali, que não está passando ar, você examina, está 100% de oxigênio, mas a pessoa está naquela coisa, né? Alguns têm tremedeira, o coração acelera, vai parar no pronto-socorro, acha que está infartando, aí aumenta mais o medo, né? Eu estou infartando. Não está, mas ela pensa que está. E só vai virando uma bola de neve. Como é que eu vou tratar isso daqui 3 semanas que eu vou ver o resultado? Eu preciso de um remédio. Sim. Para SOS, né? Então eu tento sempre ter um bom senso, né? Eu não sou contra remédio, mas viver tomando remédio 10, 20, 30 anos aí não dá também, né? Doutora, nós temos, eu vi em algumas reportagens, né, que as próprias vacinas do Covid, né, agora eu não lembro o nome delas, mas enfim, as vacinas que foram utilizadas, né, para as pessoas tomarem 5 doses, 6 doses, 4 doses, crianças, adultos, idosos, enfim. E essas vacinas, muitas pessoas dizem que muitos de seus problemas vieram depois dessas vacinas, né? Como tem um relato muito grande aí que eu fiquei sabendo de casos de pessoas que estão desenvolvendo aí, estão sendo diagnosticadas com câncer. O câncer, né, esse câncer, nós temos 2 tipos de câncer, né? O câncer genético e o câncer biológico, que é aquele que é criado pelo próprio corpo, né?
Existe alguma ligação entre o diagnóstico de câncer com a vacina? É até um tema super, hiper polêmico, Ele é né? polêmico, né? Mas eu sou um cara polêmico, então por isso que eu fiz essa pergunta, A né? vida toda, né? A vida toda. Não, assim, eu tenho acompanhado, eu sigo muito ali as publicações ali científicas, né? Nos Estados Unidos, Europa, nesses jornais, de associações, de sociedades, né? Assim, sem viés, né? Acho que ciência não cabe isso, né? Tem que ser sem viés, né? Resultado, né? Independência, sem conflito de interesse. E eu não posso afirmar aqui, né? Mas existe esse trabalho está sendo feito. Tem uma fundação lá importante dos Estados Unidos que está fazendo esse levantamento e está mostrando através de estudo científico, laboratório, a proteína spike, né? Tá tendo, vai sair algo aí grande aí, tá tendo uma confusão grande, né? Como fala, briga de cachorro grande, né? Briga de cachorro grande. É assim que fala. Doutora, muitas pessoas, né, que não têm conhecimento, né, o que é o câncer, né? Muitas pessoas, lógico, muita gente nas famílias, amigos, sempre conhece alguém com câncer. Mas tem aquelas pessoas que estão nos ouvindo neste momento que nunca ouviram falar assim, não sabe o que é o câncer, né? O senhor tem como nos resumir o que o câncer ele causa no corpo humano? O câncer é uma célula que quer se tornar imortal. Toda célula, você não é a mesma pessoa, sabia? Daqui a um ano, todas as suas células do corpo foram trocadas. Em um ano, 360 dias, tudo se troca ali, né? Os neurônios se mantêm, né? Segundo a ciência, os neurônios se mantêm. Mas o câncer é aquela célula que ela está disfuncional, ela não está normal e ela quer proliferar. Toda célula tem uma coisa que a gente chama de morte celular programada. Chama apoptose o nome que a gente dá. É uma morte celular, mas programada, ela sabe, é igual uma implosão. Quando você tem um prédio, você vai implodir, não vai acontecer nada ao redor, tudo calculado, né? Então é uma coisa fisiológica, tem que acontecer, né? E no câncer isso está fora de controle. Por isso você tem ali um tumor que vai crescendo, crescendo, crescendo. E vai criando vasos para se alimentar, porque vai crescendo, precisa de mais sangue. E aí começa a desnutrir ali o paciente. Agora, uma coisa interessante. Cada vez que se discute isso, e agora atualmente, né, a notícia atualizada assim, de pesquisa, que é o que está se mostrando ser verdadeiro com os fatos e resultados, é que o câncer é uma doença metabólica. Isso não foi ensinado na faculdade, né? Você tem ali o Dr. Thomas Seyfried, que é uma autoridade mundial no assunto, e ele tem uns livros que ele escreve, onde ele comprova cientificamente que o câncer... Tem várias teorias, né? Essa genética é a mais famosa. Certo. Aí você tem aquela teoria da mitocondriopatia, ou seja, a mitocôndria é uma organelazinha que fica dentro da célula. Ela é a nossa usina elétrica, ela que produz energia, sabe? 98% da energia é feita através da mitocôndria. Tem uma forma de energia que a gente produz que é rudimentar, que é aquela que é anaeróbica, que fala que é sem ar, né? Sem oxigênio, que libera só 2 ATPs, né? ATPs é aquela bolsinha de energia, né? Uhum. É a moeda energética do corpo. Então, essa forma é rudimentar. Ela lá de milhões de anos atrás, né? Com a mitocôndria ali, você tem a produção de energia através de oxigênio. É aí que fica interessante. Porque toda célula cancerígena não tem um bom funcionamento de mitocôndria. Não funciona bem. Está danificada, está disfuncional, está com baixo número, porque não é só uma mitocôndria, você pode ter várias na célula. Aí é mais energia, né? Então, quando você tem um problema mitocondrial, que é ali que produz, por isso fala metabolismo, é dali que vem a energia. Certo.
a célula começa a não trabalhar com oxigênio, ou seja, ela vai trabalhar com açúcar. A célula cancerígena, ela prefere o açúcar. Esse é o combustível principal da célula. Quem tem câncer tem que fugir de açúcar, de carboidrato. Você está dando comida para o câncer. Então, quando você tem uma célula que gosta de açúcar 15 vezes mais do que uma célula normal, é muito, né? Não é 2 vezes mais. Não é 10, são 15 vezes. O açúcar, ele alimenta... Alimenta o câncer. Alimenta o Quem está câncer. ouvindo, quem tiver em casa, um parente, um familiar, ou até o próprio paciente estiver ouvindo a gente, fuja do açúcar, da glicose. Tá? Você tem que parar de comer. Aí a gente segue, né? Que nós estamos até aproveitando a oportunidade, estamos trazendo para o Brasil, nós somos a primeira clínica no Brasil a estar trazendo um protocolo híbrido ortomolecular para tratamento de câncer e doenças autoimunes. E uma das coisas, quando fala protocolo, o pessoal entender em casa, é como se fosse um combo, é como se fosse várias coisas numa coisa só, sabe? Em vez de você fazer uma monoterapia, você tem várias. E uma delas é a dieta. Uma dieta que é muito conhecida. Que até hoje, há mais de 100 anos, se faz essa dieta na Universidade de Johns Hopkins, Estados Unidos, chama dieta cetogênica. Cetogênica já fala, você vai induzir o teu corpo a trabalhar com metabolismo de cetose. Seu corpo vai estar cetótico. Ou seja, você vai produzir corpos cetônicos. Por isso que o nome da dieta é dieta cetogênica. Você vai induzir. Entendi. Como que você induz? Você não come açúcar, doce, e não come carboidrato. Ó, quando quem está em casa, um pacote de arroz, na sua frente é arroz. Uma garrafa de Coca-Cola, na sua refrigerante, né? Sim. Na sua frente é de um jeito. Quando você coloca dentro do seu corpo, ele vai virar açúcar. Estou tentando simplificar, né? Sim. Então, arroz, feijão, batata, macarrão, pão, pizza, bolo, açúcar. Na tua frente é uma pizza. Dentro de você é um pacote de açúcar. Você está comendo açúcar. No final vira glicose. Então, como é que a pessoa faz? Ela segue uma dieta cetogênica que é rica em gorduras boas. Existem muitas gorduras boas. O cérebro é feito de gordura, de ômega 3. E proteína. E você vive muito bem, não passa fome, sabe? E o cérebro adora corpos cetônicos, que é o butirato, o hidroxibutirato, beta-hidroxibutirato, cetona. São as moléculas que compõem e que fazem você ficar em cetose. Quando você corta esse combustível do câncer, ele vai morrer de fome, né? Isso que, então, assim, e os resultados estão acontecendo. Não só isso, né? Tem outras vias, né? Mas, assim, eu não vou falar tecnicamente aqui, mas, assim, você juntando isso, uma dieta cetogênica com altas doses de vitamina D3, né? A própria vitamina C, que quem criou a vitamina C foi o grande Dr. Linus Pauling, ganhador de 2 prêmios Nobel. E, inclusive, altas doses de vitamina C, ele já falava há mais de 100 anos ali que podia matar a célula cancerígena. A vitamina C. A vitamina C, ela é quase idêntica ao açúcar. Ela não serve pro... Ela é quase idêntica. Então, a célula cancerígena, ela confunde e pensa que é açúcar. É a isca. Exatamente. E aí a vitamina C ela vai lá e engole. Só que em altas doses. Eu estou falando de altas, só que doses seguras, né? Só que não usuais, né? Mas doses seguras que a gente pode... quem conhece medicina ortomolecular, medicina integrativa, sabe que são doses seguras e que dão um resultado diferente. Quando ela é baixa, ela é antioxidante. Quando ela é alta, ela funciona como um oxidante. Mas também não é para qualquer pessoa que está ouvindo aqui o nosso programa também ir na farmácia comprar vitamina C e auto-se-medicar também, né, doutor? Procurar um médico, né? Porque as pessoas... porque senão as pessoas já estão ouvindo aqui e vão falar assim, pronto, eu encontrei um remédio que vai resolver meu problema. Eu resolvo... vai lá na farmácia. Vai se automedicar, não vai dar certo, tem que procurar um médico. Olha a armadilha, entra ali, ela pensa que é açúcar, já e absorve, só que como ela é em altas doses, entra muita vitamina C, e como ela muda o comportamento, ela não é mais um antioxidante, ela é um oxidante, ela vai oxidar a célula cancerígena, a célula vai tentar combater, mas não consegue, porque a carga é alta de vitamina C, a célula é destruída. Esse cara...
falar assim, esse doutor, né? Ganhador de 2 Nobel, já tinha falado isso há um século. Você tem o doutor Otto Warburg, um alemão, né? Sim. Ele já falava isso, né? Assim, ó, não existe câncer em ambiente alcalino. Você precisa estar ácido. Você precisa ter um meio ácido. Então, você vê o quão importante é a parte nutricional. É o que a gente menos dá importância, porque, mais uma vez, essa vida, correria, né, preocupação, vai para lá, vai para cá. Essa história de você tem que comer 4, 5 vezes ao dia. O alimento ele interfere na parte mental? Muito. Por exemplo, vamos supor, Muito. o cara que gosta de comer um McDonald's. A comida do McDonald's, ela em grande quantidade, além dela afetar, lógico, porque ela tem várias formas de afetar a tua parte mental, né? Você vai engordar, vai afetar a tua parte mental, porque você não queria estar gordo, você queria estar magro. Aí você engordou, você não consegue emagrecer. Pronto. E daí começa a criar. Então já é o primeiro passo da comida do. Estou usando o McDonald's também, não tem problema falar o nome deles. Pode ser Burger King, pode ser esses fast foods. E o que acontece? Mas neurologicamente, o alimento processado, ele tem, ou não processado, ele tem como afetar a mente? Você vê, né? Quantos anos de comunicação você faz as perguntas perfeitas, né? Para a pessoa que está em casa ouvir. Sim. Essa é uma pergunta maravilhosa. Os alimentos fast foods são inflamatórios, né? Os refinados são os piores. Açúcar refinado, farinha refinada, o próprio sal, né? Tudo que é branco. Refinado. Tudo que for refinado, carboidrato ali, é pior. Né? Não que o não refinado não seja, mas é pior. Eu vou usar só sal de Himalaia agora. Sal integral, né? Que a gente conversou, né? O sal refinado tem dois átomos ali, né? Que formam a molécula de cloreto de sódio. Então, sódio e cloro. Só isso. Isso faz mal. Isso o médico fala mesmo, faz mal. Quem tem pressão alta, fuja, né? Mas eu digo assim, para todos que estão ouvindo, não precisa ter pressão alta. Esse sal você joga fora agora. Você que está ouvindo aí em casa, joga fora. Você vai usar a partir de hoje o sal integral, que tem 82 minerais. E que promove energia, porque nós somos seres elétricos, precisamos de eletrólitos. E o sal, se você tomar na dose certa, o sal integral é tudo. Qualquer tipo de sal que não passou por processo químico, que precisa passar para refinar, ficar branquinho. Falando sobre sal, falando sobre fast food, essas comidas rápidas também, elas são inflamatórias, primeiro a nível intestinal. Hoje nós temos o leaky gut. Leaky gut é o quê? Inflamação do intestino. É o intestino ali que ele está todo inflamado. Já é uma dificuldade para absorver, para digestão, né? E aí acaba até passando, porque como ele inflama, ele aumenta ali o espaçozinho, são microscópios, mas aumenta e passa moléculas que não era para estar no sangue, que é muito grande para estar no sangue. Deveria antes ser previamente digerida. Essas moléculas grandes entram no sangue, não deveria estar lá, ativa o sistema imunológico. Porque o sistema imunológico está ali para defender. É a polícia do nosso corpo, nas células da defesa. E aí eles vão para cima para atacar essa molécula que eles acham que é um vírus, que é uma bactéria, alguma coisa que não era para estar ali. E como toda polícia, né, faz o mapeamento do indivíduo, entra ali na memória, a gente chama de memória imunológica, né? O que acontece depois? Você tem ali um sistema imunológico que agora você vai estar ali com o histórico daquela molécula, só que essa molécula ela é muito parecida, a gente chama de bioidêntica, né? Com algum tecido do corpo. Por exemplo, né, uma tireoide, né? Então ali ele mapeou como perigo, como intruso, como algo nocivo ao corpo, algo que é muito parecido com uma glândula que ele tem no corpo, que é muito importante, que é a tireoide. Então agora linkou, né, o sistema de defesa fez uma busca e na memória ali do computador dele, vamos dizer assim, tá lá aquela molécula que é idêntica à tireoide, idêntica, muito parecida. E aí ele vai começar depois a atacar a própria tireoide, pensando que é aquela molécula invasora. Tudo começou com o intestino inflamado.
Então, assim, você vai ter um problema na tireoide causado pela própria imunidade. A gente chama de doença autoimune. Então, não só problema mental de você estar inflamado, porque se você inflama o intestino, isso que eu estou falando não é da minha cabeça, isso é estudo científico, você acaba inflamando o cérebro. A tireoide é uma doença. A tireoide é um órgão que você tem e que quando ele é afetado, que pode ser por várias formas, causas, uma delas é a doença autoimune. A própria imunidade ataca a sua tireoide e promove o hipotireoidismo de Hashimoto. É aquilo que as pessoas falam que ou você engorda ou você emagrece. É isso aí. A tireoide é pelo metabolismo. Você pode engordar muito ou emagrecer muito, depende qual alteração que você tem ali. Mas você vê, você falou de algo que pode atingir a parte mental de várias formas. Não só de olhar no espelho e ver que está inflamado, está gordo, mas até da parte bioquímica, né? Você tem um intestino inflamado, depois teu cérebro inflama. É uma teoria que tem que TDAH, que todas essas doenças, depressão, é a inflamação do cérebro. Então você vê que está linkado, né? E essa parte voltando lá ao assunto do câncer, é importante porque o açúcar e o carboidrato, como a gente estava falando, alimenta essas células. Né? Então é importante para quem está em casa saber que uma dieta não é só para uma pessoa que tem câncer ou que tem alguma outra doença, mas para uma pessoa sem diagnóstico e quer ter uma vida mais saudável. Entendi. Doutora, nós estamos falando, né, aqui, para quem está nos ouvindo agora, estamos com o doutor Pablos Lira, ele que é neuropsiquiatra, ele que também atende em alguns pronto-socorros, principalmente tem dois... a Barra do Turvo, em São Paulo, Iporanga. Iporanga, em São Paulo também. Um abraço para todos que estão ouvindo a gente aí. E o senhor tem a sua clínica, né? Aqui em Araucária. Em Araucária. Clínica Médica MP. MP, não é Ministério Público, tá? Não. Só para você não entender, tá? A pessoa fala assim, opa, espera aí, o doutor é do Ministério Público. Não. Doutora, nós estamos falando sobre doença mental, né? Não vamos falar sobre doença, né? Não é doença, né? Vamos falar transtornos mentais, né? Transtornos mentais. Mas a gente não pode esquecer, a gente estava falando aqui antes de iniciar o programa, sobre hoje um mal que afeta o planeta Terra, que é um mal que afeta o planeta Terra, que é o... Espera aí que deu um problema aqui no quebra-cabeça. No quebra-cabeça. No quebra-cabeça aqui. E é um mal que afeta o mundo, que hoje é a dependência total ao aparelho celular. Esse mal do aparelho celular, ele... Aqui deu problema de novo, que eu não estou conseguindo montar o quebra-cabeça. E esse mal, o celular, nós vemos que os pais hoje muitas vezes utilizam o próprio celular como arma para deixar uma criança quieta. Em vez do celular, o que esses pais poderiam utilizar para deixar uma criança quieta? Então, atividades lúdicas, né? Você vê, na nossa época a gente jogava bolita, né? Soltava pandoga, né? Pipa, né? Você tem interação com outras crianças, né? Você procurar fazer alguma atividade assim mais natural possível. E até a interação ela é saudável, né? O ser humano ele é um ser social, né? Então se você começa a colocar esses produtos em excesso, né? Que produzem uma alta liberação de dopamina no cérebro das crianças, você está atrapalhando até o desenvolvimento delas, na parte de inteligência, na parte cerebral. Doutor, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, são 9h42. Lembrando que daqui a pouco, Dani Bassetti aí com vocês aqui pela Rádio Paraná Oficial a partir das 10 horas da manhã. Estamos aqui entrevistando o Dr. Pablos Lira, ele, mais uma vez, falando que ele é neuropsiquiatra, ele que está falando sobre os transtornos, né, e o que mais tem afetado as pessoas hoje no dia a dia, e problemas que realmente, problemas clínicos e problemas
transtornos mentais que as pessoas estão passando. Doutor, nós temos aí, né, o que nós falamos já do narcisismo, da bipolaridade, da depressão, da ansiedade, nós falamos de borderline. Quem está passando por uma dessas, não vamos falar doença, né, desses diagnósticos, o que essa pessoa deve fazer imediatamente, em vez de ir numa farmácia tentar comprar um remédio ou tentar, existe aí o pessoal que usa aquelas gotinhas naturais, existe o pessoal que florais, enfim. O que a pessoa, né, que não está mais conseguindo, ela não está mais suportando conviver com isso, né? Certo. O que ela deveria... Nossa, você né? quer que eu enxergue? Você quer que eu enxergue? O que ela deveria fazer? Buscar uma ajuda do profissional, né? Um médico, que seja especialista ali dessa área, né? Porque assim, quanto antes você detectar o problema, diagnosticar, mais rápido para você poder resolver e não deixar aquilo se acumular. Lembra que a gente estava falando que uma ansiedade vira uma depressão, que depois tem um problema no humor, né? Sim. Alguma coisa puxa a outra. Então procurar ajuda, né, de alguém que seja capacitado para poder ajudá-lo, né? Doutora, para nós utilizarmos aí esses últimos 15 minutos do nosso programa, né, nós vamos falar agora sobre um protocolo, né, Sim. que está sendo muito comentado, né, nas redes sociais, pelo mundo inteiro. Eu acho que é um médico americano, né, que desenvolveu esse protocolo, que é um protocolo para tratamento de pacientes oncológicos. Exato. Né? Como que funciona esse tratamento para esses pacientes oncológicos? O Dr. Ilyes Bagli e o Dr. William Max, são os autores principais de uma publicação que foi realizada em setembro de 2024, tem um pouco mais de um ano, onde eles conseguiram demonstrar cientificamente resultados extraordinários. E a cada semana, eu tenho aqui o Substake aqui, né? Então eu recebo, cada publicação eu recebo, você tem pacientes em situação terminal, sabe, câncer metastizado, já esmagadora maioria deles já de alta da oncologia, porque a oncologia já não tem como ajudar, a medicina não tem mais o que ofertar, essa medicina convencional, né? Então eles procuram esse protocolo. E esse protocolo tem uma duração de 12 semanas, que associa várias coisas, por isso é chamado protocolo, né? E o resultado é que você tem a remissão desse câncer. Isso está sendo publicado, isso está sendo coisa séria, né, científica, e com depoimentos, com antes, durante e o depois desses pacientes, né, que até então foram desenganados. Então, a cada semana tem 2, 3 resultados de pacientes assim, porque dura no mínimo 12 semanas. É um ou outro tratamento que não houve ali aquela 100% de efetividade, mas aí ele aumenta um pouquinho ali, umas 3 semanas a mais, né? De 12 vai para 15 semanas, aí você tem a remissão total do câncer. Isso está chamando muita atenção, né? Lá na Flórida, até entrevistas em televisão, a gente vê muito em rede social. O resultado, assim, extraordinário. E assim, não dá para você falar que foi uma coisa isolada, porque todos estão tendo, que seguem o protocolo, assim, cirurgicamente, né? Segue mesmo. Então, nós estamos trazendo aqui, somos a primeira clínica aqui no Brasil que está trazendo esse protocolo e oferecendo. Já temos alguns pacientes que iniciaram para poder ajudar uma verdadeira pandemia de câncer que a gente tem notado, né? Um aumento exponencial do caso de câncer, não só no Brasil, mas no mundo. Em todo o mundo, né, está tendo essa preocupação. E existe esse protocolo é ortomolecular, sabe?
E tem alguns medicamentos que entram nesse protocolo, né? Como, por exemplo, né, ivermectina. São remédios antiparasitários, né? Mas que, como a gente estava falando sobre o metabolismo da célula cancerígena, é muito, muito similar ao metabolismo de um parasita. Então, você consegue bloquear ali alguns sinais metabólicos da célula cancerígena e ele entra no protocolo, né, esse medicamento. Por isso, é chamado protocolo híbrido ortomolecular para tratamento de câncer e doenças autoimunes. Eu tenho conversado com o Dr. Ilis Bagli, que é o presidente da Sociedade Internacional de Medicina Ortomolecular. E nós vamos aí até em breve, viu, Alexandre, fazer uma live com o presidente da Sociedade Internacional, né, que é autor principal desse protocolo, dessa publicação. Então, a todos que estiverem passando por esse problema, entre em contato com a Clínica Médica MP. Você tem ali no Instagram, clinicamédica.mp. Né? Depois a gente fornece aqui mesmo na rádio aqui o contato. Né? Nós estamos ali em Araucária, estamos atendendo a todo o Brasil. Tá? E você faz teleatendimento? A gente faz também, dependendo da situação. Às vezes o paciente não pode se deslocar até Araucária, que seria o ideal, né? Mas a gente faz esse atendimento também. E é isso. Isso é bacana. Isso é bacana porque hoje, com essa dificuldade, né? Com essa dificuldade grande das pessoas, às vezes, na correria, parar, né? E ir no médico ou parar para fazer tem um plano de saúde, ou a pessoa ela pegar e fazer uma consulta, marcar uma consulta, ligar para o plano de saúde, às vezes liberar essa consulta e ir no estacionamento, tem que ir no médico, tem que ficar lá esperando para ser atendido e tal. Enfim, todo esse tipo de situação, né? A telemedicina ela diminui, né? Ela ajuda bastante essa parte aí para você, a parte de como é que é de mobilização, a parte a logística, né? O deslocamento. Então, doutor Páblios, nos comente sobre como que as pessoas, né, podem achar o doutor, os seus arrobas, os seus telefones, enfim, a gente vai deixar depois, né, a gente vai fazer, depois a gente vai deixar no YouTube ali com os contatos do Dr. Páblios, né? Essa aqui está sendo uma entrevista, o Dr. Páblios ele está chegando para ter o programa dele. Depois nós teremos na tela todo o programa, o QR Code dele, né? Nós teremos o QR Code dele. Então, esse é uma entrevista, né? Que depois a gente vai colocar todos os contatos dele embaixo, mas uma entrevista bacana aí. Muito, eu acho que foi uma das entrevistas mais informativas que eu fiz, né? Porque as pessoas, né, elas buscam, sim, tentar entender o que está acontecendo. Às vezes as pessoas não têm um plano de saúde, às vezes a pessoa não está sem condições financeiras para comprar um remédio, às vezes a pessoa está sem condições financeiras para ir até um postinho do SUS, né, para se medicar, para se cuidar, às vezes ela não consegue sair da cama. Às vezes a pessoa não consegue sair de casa. Às vezes a pessoa ela não consegue mais cuidar do filho, ela não consegue mais dar atenção para o marido. Às vezes o marido, né, ele está sobrecarregado, ele também já está entrando naquele momento do automático, e também ele não consegue parar, né? E daí vem a telemedicina. E, doutor, quando as pessoas quiserem fazer um teleatendimento, como que esse teleatendimento funciona? Às vezes as pessoas escutam no teleatendimento, pelo telefone mesmo, é uma chamada telefônica, uma chamada de vídeo, como que funciona? A pessoa entra em contato com a Clínica Médica MP, certo. Ali no Instagram, que a rede social que a gente mais utiliza. Clínica Médica MP. Clinicamédica.mp. .mp. Ali pode fazer o primeiro contato, ali tem um telefone de contato, e aí é agendado uma consulta. E é o senhor que atende? Eu atendo. Certo. Ou tem outros médicos da clínica ali que podem fazer esse atendimento, né? Mas a gente está lá também.
Fica ali na rua Miguel Bertolino Pisato, na sala 301, né? Em Araucária, tá? Quem quiser o atendimento físico ali. Agendado, podemos fazer uma teleconsulta, né? O pessoal até prefere, às vezes, o primeiro contato físico, né? E depois continuar assim. Mas ali, se for para fazer esse protocolo para o tratamento de câncer, para aquelas pessoas que principalmente já buscaram de tudo, já fizeram químio, rádio, não tem mais o que fazer e não tem esperança, a gente está dando essa abertura aí, viu, Alexandre? Existe esperança, existe como a gente Até o último minuto. Existe. A gente pode aproveitar essa novidade, essa coisa que tem dado resultado. Nada fala mais do que resultado. Mas até o último minuto ainda existe Esperança. essa condição, essa esperança. Dá para a gente fazer alguma coisa assim, melhorar muito a qualidade de vida. Dr. Páblios, eu agradeço essa entrevista maravilhosa com o senhor. Te dou as boas-vindas aqui na Rádio Paraná Oficial. Eu sei que o seu programa vai ser um sucesso, porque ele não é um programa simplesmente só um programa. Ele é informação. E no rádio, na comunicação, eu que estou há mais de 3 décadas no rádio, eu sempre busco para que o rádio ele venha transmitir a orientação, a informação e que ele venha sempre comunicar o melhor para quem sempre estará nos ouvindo. Muito obrigado por essa entrevista e agora, no seu programa, daqui a pouco a gente vai começar a divulgar aí quando vai começar o programa do Dr. Páblios, que será um sucesso. Obrigado. Um grande abraço, doutora. Alexandre, eu que agradeço de coração por esse convite maravilhoso, poder fazer parte dessa família, grande família, que é a Rádio Paraná Oficial, que está em todas as redes sociais ali, que eu percebi ali que você trabalhou bem ali, né? Tem um portal, tem um site, tem tudo que você pensar ali, né? O cara tá ouvindo a gente lá no Japão, numa hora dessa, né? Ou em outros países ali. Eu agradeço pelo convite, me sinto lisonjeado, sabe? Me sinto honrado aí por essa experiência que você tem e poder convidar a gente para poder ajudar as pessoas. É isso que eu espero. Queremos ajudar as pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam, né? Então, muito obrigado. Estaremos estreando aí semana que vem nosso programa e ajudando as pessoas. E eu estou dando muita ênfase nessa parte aí dessa doença gravíssima, né? Que é o câncer. Esse foi o Dr. Páblios Lira falando aqui aos microfones da Rádio Paraná Oficial e um programa maravilhoso.